Olá! Os otimistas são pessoas atentas às oportunidades. Há muitas evidências de que as pessoas otimistas, elas se saem melhor na maioria das áreas da vida. Eles são mais bem-sucedidos, têm relacionamentos mais felizes, ficam menos deprimidos, ganham mais dinheiro e, em geral, são mais saudáveis do que os pessimistas. Os otimistas têm os pés no presente e os olhos no futuro, ou seja, eles têm uma visão positiva do futuro. Já os pessimistas, eles vagam pela terra esperando que as coisas se tornem piores do que elas já são. Para eles, as coisas são sempre ou nunca. Sempre que eu fiz isso, o resultado foi ruim. Sempre que eu tentei aquilo outro, não deu certo. Ou então, nunca consegui determinada coisa. Nunca consegui isso ou aquilo. Enfim, os pessimistas são permeados por pensamentos e sentimentos negativos. Costuma-se dizer que um otimista vê uma solução para cada problema. Já o pessimista vê um problema para cada solução. Pessimistas costumam fazer o papel de vítimas. Eles costumam dizer, ele me fez fazer isso. Ou então, eu não tive escolha. Dizem essas coisas para justificar os seus insucessos, ou para evitar fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão. Para ele, todo problema é um drama, afinal, ele é sempre uma vítima. Embora seja prudente evitar riscos extremos, pessimistas raramente assumem riscos. Eles ficam onde estão e criticam tudo. Criticam o seu comportamento, as suas ideias, os seus desejos, as suas necessidades, os seus sonhos. Um indivíduo pessimista estabelece baixas expectativas para o seu próprio desempenho. Mesmo que ele seja capaz no presente ou já tenha conseguido algum sucesso no passado, ele usa essa estratégia para não se sentir frustrado. Para um pessimista, é sempre tudo ou nada, e o seu prognóstico está sempre voltado para o nada. Ele generaliza tudo, porque dessa forma ele elimina as possibilidades de alguma coisa dar certo. Em outras palavras, a resposta para tudo vai ser não vai dar certo. Alguns estudos provam que, de fato, há momentos em que o pessimismo é recompensado. Na psicologia, é chamado inclusive de pessimismo defensivo. É uma espécie de um enfrentamento, um estilo de enfrentamento. O pessimista defensivo é aquele que antecipa e se preocupa com um mau resultado, apesar de um bom histórico anterior. Isso é percebido como uma autoproteção. E, portanto, se ele estiver correto, isso age como um amortecedor. Só que se isso for um estilo de vida, o resultado a médio e longo prazo é terrível, vai ser negativo. Explicando melhor, se você olhar com ceticismo e ter uma atitude precavida numa situação, isso é absolutamente saudável. Mas se isso for crônico em você, vai haver menos satisfação com a vida e muitas vezes doenças. Estudos mostram que o pessimismo pode ser, pelo menos, parcialmente influenciado pela nossa genética. No entanto, o ambiente no qual você vive desempenha um papel muito importante nessa tendência entre ser otimista e pessimista. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa é a média das 5 pessoas com as quais você passa mais tempo, com as quais você convive. Se as pessoas com as quais você passa mais tempo são pessimistas, há uma grande chance de você absorver os seus padrões de pensamento e de sentimento. Então observe essas 3 questões. Primeira, você passa muito tempo com pessoas que estão, de fato, almejando objetivos, caminhando para os seus objetivos? Segundo, essas pessoas estão dispostas a fazer mudanças e, quem sabe, até sacrifícios para alcançar esses objetivos? E terceiro, essas pessoas tendem a comentários, prognósticos e comportamentos positivos? Se a resposta for negativa para as 3 perguntas, então está na hora de você fazer uma mudança na sua vida, pelo menos no seu ambiente. Às vezes pode ser difícil, claro, porque podem ser pessoas da sua família, do seu convívio familiar, elas vivem com você. Ou então os seus companheiros numa equipe de trabalho, dentro de uma sala fechada, vocês passam o dia inteiro juntos. Então a saída é, de alguma forma, apertar a tecla mute e não se permitir mais influenciar, não dar mais ouvidos.
Difícil? Claro que é difícil, mas é possível. Basta que você não discuta mais os seus planos, os seus projetos, ou pelo menos com essas pessoas não entre em detalhes, porque isso alonga as conversas. E quanto mais envolvido na conversa você tiver sobre os seus projetos, sobre os seus planos, mais sujeito às influências você fica dos seus interlocutores pessimistas. Eu costumo dizer que se você conviver com pessimistas, você vai ter que ser mais otimista do que seria se convivesse com otimistas. O mais legal é que, embora o pessimismo seja uma perspectiva que afeta a visão geral do mundo, não é necessariamente algo estável que permanece inalterado no tempo ao longo da vida. Isto é perfeitamente possível que as pessoas possam aprender a ser menos pessimistas ou até otimistas. Por fim, eu vou deixar uma frase do escritor norte-americano James Branch Cabell. Ele escreveu: "O otimista proclama que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, e o pessimista teme que isso seja verdade." Tchau!